Olá, irmão e irmã, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Eu espero que vocês estejam bem, espero que a casa de vocês esteja em paz e quero acolher vocês nesse nosso encontro. Mais um episódio do Conheça Sua Bíblia. Hoje a gente lê na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. A gente já está se encaminhando para o final dessa jornada na carta aos Filipenses e hoje a gente está no nosso penúltimo encontro, se não me falha a memória. Eu quero ler do verso 1 do capítulo 4 ao verso de número 9. E o texto diz assim: Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Muito bem, eu poderia dizer que aqui a gente está nas palavras finais de Paulo. Eu sei que há agradecimentos aqui depois, agradecimentos pelas ofertas e saudações finais, mas aqui a gente já está dentro da estrutura de uma carta, naquele conteúdo que sintetiza o desejo do sujeito que escreve àqueles que lerão esse documento, certo? O remetente está escrevendo esse conteúdo e aqui ele já está pensando nas considerações finais, de modo que o que a gente tem aqui são não tratados a serem desenvolvidos, mas orientações mais práticas, mais concisas, mas muito importantes, né? São falas muito sintetizadas de conselhos e de orientações que Paulo queria que ficassem guardadas no coração daquela gente. Então ele começa dizendo assim: meus irmãos, a quem eu amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim firmes no Senhor. É como se ele estivesse dizendo assim: pessoal, tudo que eu falei, guardem isso e pratiquem isso. Permaneçam assim. Permaneçam nesse espírito fraterno, permaneçam construindo essa consciência comunitária, permaneçam sendo servos uns dos outros, permaneçam imitando o exemplo de Cristo, permaneçam seguindo na direção do alvo, permaneçam olhando para frente, sabendo que aquilo que vocês almejam, um dia vocês vão conseguir, que é serem uma comunidade à semelhança da vida de Jesus, moldada pela vida de Jesus, capaz de enfrentar inclusive os sofrimentos desse mundo pela causa do Evangelho. Paulo está arrematando. Fiquem assim, permaneçam assim, não desistam, de ser assim. E aí ele vem para algumas exortações que aparecem aqui. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Essa convocação da paz, da harmonia, ela é uma convocação que perpassa as Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse. No Gênesis a gente tem o estabelecimento da paz, e aí a gente tem a sua desconstrução com a rebeldia da humanidade. Mas a gente tem em Apocalipse a retomada desse cenário de harmonia, certo? Que era o cenário da criação e que é também o cenário da consumação. De modo que a tarefa de Deus no mundo, contando com a igreja, é de convocar as pessoas a reorganizarem a sua vida a partir dessa consciência de que a paz é o que Deus almeja para todos nós. Então Paulo está aqui dizendo o que você pode encontrar em quase todas as páginas da Bíblia Sagrada, né? Que é bom que nós vivamos em paz com o Senhor, em paz com os nossos semelhantes, em paz, em harmonia com a criação, as coisas no seu devido lugar. É bom que a gente viva assim. E Paulo está aqui dizendo: vivam em harmonia no Senhor. E eu peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude.
Olha que interessante. Primeiro ele faz uma orientação, uma exortação. Vocês vivam em harmonia. E aí ele faz uma orientação, uma exortação a uma terceira pessoa. Você ajude essas pessoas a viverem em harmonia. Então, às vezes, numa relação, eu consigo ter harmonia com alguém ou ter paz com alguém apenas nos acordos que nós firmamos. Ou seja, se alguma coisa sai do lugar, eu e essa pessoa podemos conversar, ajustar, aparar as arestas, fazer com que as coisas fiquem do jeito em que elas deveriam estar. Às vezes a gente não consegue manejar isso sozinho. Às vezes a gente precisa da intervenção ou da mediação de uma terceira pessoa, porque a nossa escuta já está assim desgastada, porque a nossa disposição parece que está diminuída, porque a nossa energia já foi sugada por N motivos. E é bom que a gente tenha pessoas que nos ajudem, pessoas às quais a gente pode recorrer para que a gente resolva dilemas que sozinhos numa relação a gente não vai conseguir. Então eu acho bacana essa orientação de Paulo aqui. Você, meu companheiro de julgo, ajude essas pessoas. Elas me ajudaram na causa do Evangelho, com Clemente e com os meus demais cooperadores. Elas estão precisando de ajuda para resolverem essa questão e para poderem viver em harmonia. Então faça um favor, ajude. Olha só que conselho prático importante para a nossa vida. Se você percebe que há pessoas que estão num momento de instabilidade relacional, qualquer que seja a ordem da relação, e que precisam de uma ajuda que você pode oferecer para que elas fiquem bem, se ofereça para ajudar. Se você tem essa liberdade, se há esse espaço, pergunte se há algo que você possa fazer. Não seja invasivo, mas pelo menos seja solícito. Diga, existe algo que eu posso fazer? Se alguém partilha alguma coisa com você, em vez de apenas ouvir, acolha essa partilha de forma ativa. Eu posso fazer alguma coisa para te ajudar? Eu te ajudo de alguma forma? Há algo que esteja ao meu alcance? Há coisas que não estão, mas há outras que estão. E se a gente puder ajudar com aquilo que está ao nosso alcance, talvez a gente resolva dilemas para terceiros que eles não conseguiriam resolver sozinhos. E a gente já esteve nesse lugar de ser ajudado por terceiros também. E é muito bom, não é? Você saber que tem alguém ali se oferecendo, se disponibilizando. Então Paulo está dizendo, ajudem essas pessoas a viverem em harmonia. Essa gente é especial. O nome dessa gente está no livro da vida. Essa gente quer viver, essa gente foi convocada para a vida. Então ajude essas pessoas a viverem bem. Então a igreja precisa ser uma comunidade de ajudadores. É a primeira coisa que eu tiro desse texto aqui para mim e para você. Aí vem Paulo falando o que ele mais fala nessa carta aos Filipenses. Mais uma vez ele diz aqui, alegrem-se no Senhor. Ele já disse isso lá atrás algumas outras vezes. E aqui ele repete, alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Se você tivesse que elencar uma característica para que você fosse, através dela, conhecido pelas pessoas, qual característica você escolheria, elegeria? Que aspecto da sua vida você acha que seria importante para fazer você conhecido das pessoas? Paulo está sugerindo um aqui, muito virtuoso, muito nobre. Ele diz assim, que as pessoas conheçam você pela sua amabilidade. Que as pessoas, ao pensarem em você, pensem assim, fulano é amável, fulano é amável, fulano ama e se permite ser amado. O amor é a marca dessa vida. O amor precisa ser a marca da nossa vida. Eu me lembro aqui de uma frase de São João da Cruz, místico cristão, que diz assim, no crepúsculo da vida nós seremos julgados pelo amor. Essa fala é muito bonita e eu acho que é exatamente isso que a gente precisa entender, que a marca maior da nossa jornada, da nossa caminhada precisa ser o amor com que nos amamos. Me lembro de um trecho dos Evangelhos em que Jesus, reunido com os seus discípulos, diz que Judas o trairia. E eu fico imaginando o clima naquele ambiente, né, com Jesus anunciando aos seus que um deles o trairia e que esse seria Judas. Pedro, em ato contínuo, reage dizendo que ele, diferente de Judas, irá com o Senhor até o fim. Então, a covardia de Judas é denunciada e o brado de coragem, de ousadia, de bravura de Pedro é, em ato contínuo, proclamado. Jesus, ao invés de aplaudir Pedro, dizendo que bom que você vai estar comigo até o fim, corrige o intento de Pedro, dizendo assim, então, faça um favor,
ame as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, amem-se uns aos outros, porque com o amor com que vocês se amam, que vocês serão conhecidos como meus discípulos. Essa fala de Jesus é interessante, porque ela mostra que a alternativa à traição não é a jura, sabe, o juramento num brado à lealdade. A alternativa à traição é o amor com que nós nos amamos uns aos outros. E aqui Paulo está dizendo isso, que a amabilidade de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Ele anima aquela gente dizendo: Deus está perto da gente. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não andem ansiosos. Só um cuidado que eu acho que a gente precisa ter. A palavra ansiedade para a gente que vive hoje, ela tem uma outra conotação, porque ela é carregada de uma compreensão científica, certo? De um transtorno que acomete pessoas, inclusive muitas pessoas. O Brasil é campeão no mundo no ranking de ansiedade. E quando a gente lê ansiedade na Bíblia, a gente não está falando da ansiedade enquanto esse transtorno diagnosticado. Por que essa ressalva é importante? Porque é muito comum entre os cristãos a crença de que a ansiedade, tal qual a gente conhece hoje, pode ser combatida com oração e tal. A ansiedade aqui na Bíblia, ela é quase que sinônimo de falta de confiança em Deus. Por isso que aqui, sempre que a ansiedade é apresentada, a maneira pela qual ela é sugerida a ser combatida é: confie no Senhor. É desse tipo de ansiedade, da ansiedade do senso comum, que a Bíblia fala, não da ansiedade científica. Essa precisa ser combatida com tratamento, às vezes com medicação, quando prescrita por um profissional habilitado. Mas essa aqui, que aparece aqui, ainda que seja o mesmo termo, ela é só uma denúncia da falta de confiança que às vezes é encontrada no nosso coração. Por isso que Paulo está dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Orem, ao invés de desconfiar, confiem. E como a gente exercita a oração, a confiança? Orando. Quando a gente ora, a gente é mais encorajado a confiar, porque a gente está se aproximando na consciência, no coração, e a gente está chegando perto, e quando a gente chega perto, a gente consegue descansar melhor do que quando a gente está longe. Não é assim? Nas relações humanas é assim. O filho, criança, se está longe do pai, longe da mãe, às vezes ele se aflige. Quando ele está perto, ele consegue descansar. Ele não consegue dormir na casa dos outros quando ele tem uma certa idade. E não é porque lhe falta sono, é porque lhe falta confiança. Não naquelas pessoas, mas num ambiente que é diferente para ele. Aí ele fala: eu quero para casa da minha mãe, eu quero para o meu pai. E quando ele chega em casa, ele capota em questão de segundos. Porque agora ele relaxa, ele consegue confiar, ele está num ambiente seguro. Pois é a mesma coisa com a gente. Quando a gente se aproxima do Pai, a gente confia. Quando a gente está distante do Pai, a gente desconfia. E Paulo está dizendo aqui, então, ao invés de andarem ansiosos, apresentem tudo com ações de graças a Deus em oração. E a paz de Deus, que é maior do que todo entendimento, ou seja, e a paz de Deus, que às vezes a gente não consegue nem compreender, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, olha só que recomendação bonita. Tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Paulo está dando para a gente uma dica preciosíssima sobre como mantermos o nosso coração em paz. Manteremos o nosso coração em paz com mais facilidade se pensarmos naquilo que é verdadeiro e não mentiroso, naquilo que é nobre e não naquilo em que falta nobreza, naquilo que é correto e não incorreto, naquilo que é puro e não impuro, naquilo que é amável e não odiável, naquilo em que há boa fama e não má fama, naquilo que é excelente e não precário, naquilo que é digno de louvor e não digno de repúdio. Ou seja, traz para sua cabeça aquilo que faz bem. Não permita que a sua cabeça seja um lixão existencial, sabe? Um depósito de coisas tóxicas, de coisas destruídas. Não permita que a sua cabeça seja esse lugar. Por quê? Porque isso vai te fazer mal. Abasteça a sua consciência com aquilo que é bom. Que seja isso que ocupe o seu pensamento. Ponham em prática, diz o apóstolo, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus da paz
estará com vocês. Então, o que Paulo está dizendo aqui, pessoal, para mim e para você é simples. A vida com Deus não consiste em fórmulas mágicas que transformarão as coisas como que num estalar de dedos. A vida com Deus consiste em cultivo de práticas saudáveis, que reabastecerão a nossa vida com coisas saudáveis, reorganizando dentro da gente as coisas e, consequentemente, do lado de fora as nossas relações, possibilitando que a gente desfrute daquilo que, no fundo, a gente sabe que a gente mais precisa, que é o quê? É a paz de Deus. A gente precisa de muita coisa, mas de nada a gente precisa tanto quanto da paz que só Deus pode nos oferecer. Então, leia esse texto novamente, faça suas anotações, chegue às suas conclusões e permita que a paz do Eterno inunde o seu coração e a sua mente, em nome de Jesus. Um grande abraço para você e até a nossa próxima semana, o nosso próximo encontro, juntos aqui no Conheça Sua Bíblia. Até lá!